Então eu vou tentar falar bem rápido para o vídeo não ficar sonolento para vocês. Vamos lá, princípio de ótica geométrica. O primeiro princípio é que a propagação da luz se dá em linha reta, tá? Em meio transparente, a luz vai numa linha reta e não faz curva. Mas lá na frente a gente vai ver a curvatura da luz. Mas por incrível que pareça, vamos estudar agora propagação da luz em linha reta, tá? Isso aqui é uma imagem de... fosse uma brincadeirinha, colocar aqui um laser, né? Você vai ver que vai passar linha reta. Então, se você fazer um furo e colocar uma luz aqui, né? Você vai conseguir ver essa luz. Vai sair daqui desta vela e vai partir em direção ao nosso olho para podermos enxergar ela em linha reta. Perfeito? Vamos lá. Outro princípio que tem é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá? A princípio, a gente sabe que a luz não é um raio, mas para estudos nossos, vamos utilizar ela como sendo raio de luz, vamos chamar. Ok? Sabemos que a luz se espalha pelo espaço, mas aí a gente vai trabalhar com raio de luz. O caminho descrito por uma luz, ou seja, se você pegar uma lanterna ou um laser, tá? E colocar aqui e direcionar ele passando por um vidro, por exemplo, uma superfície lisa, tá? Ele vai sofrer uma refração, a gente vai ver mais na frente que é refração, e se colocar um espelho aqui, ele vai pegar e vai refletir nessa direção D. Se você, ao invés de sair do ponto A, passando pelo B, vindo ao C e indo para o D, se tirar esse laser daqui e colocar aqui no D, tá? E mandar esse laser sair do D, ele vai fazer o mesmo caminho não, caminho inverso que fez saindo do A. Vai sair do D, bater no C, ir para o B e voltar para o A. Esse é o princípio de reversibilidade dos raios. Então, se você vê alguém pelo espelho, saiba que esse alguém também está vendo você, se você conseguiu ver o olho dele, tá? Não dá para a gente bisbilhotar os outros pelo espelho ou por qualquer superfície refletora, achando que essa outra pessoa não está vendo a gente. Se você vê alguém, esse alguém também está te vendo, por causa da reversibilidade dos raios de luz. Beleza? Outro conceito que tem é a independência dos raios de luz, ou seja, dois raios quando eles se cruzam, tá? Cada um deles segue seu trajeto normal, não há nenhuma alteração nesse cruzamento do raio de luz. Tranquilo? Que só para demonstrar para vocês que não há interferência entre um e outro raio de luz, beleza? Vamos ver quais são as consequências da propagação da luz em linha reta, tá? A gente vai ter uma ideia de sombra, beleza? Projeção da sombra. E aí a gente vai começar a estudar melhor. Imagina que você tem aqui uma fonte de luz, fonte pontual, tá? Não é um corpo extenso. E você tem entre o anteparo, que vai estar batendo a luz, e a fonte, você vai ter um disco, tá? Uma projeção. Tem um disco aqui, essa parte aqui, um disco C, legal? Vai estar aqui. Então você vai ter uma fonte de luz nesse ponto F. Essa luz vai caminhar em linha reta, vai bater nesse anteparo C, tá? E aqui nessa parede, ou seja, nesse anteparo aqui, vai evidenciar que a luz se propaga em linha reta. Como? Você pode fazer isso, você vai traçar uma reta que sai da fonte de luz, passa pelo um lado do anteparo aqui do disco, tá? Aqui. E outro lado você vai passar por outro lado. Beleza? E aí você vai ver que na parede vai aparecer um disco maior, tá? Esse é um cone que a luz forma, tá? A gente vai dizer que essa região aqui, ó, é uma região de sombra, tá? E na parede projetada vai ser a sombra. Por isso que quem fica atrás de alguma pessoa, né, pessoal de verve a sombra do fulano de tal. Por quê? Porque é como se a luz não chegasse a essa pessoa, ficasse todo tempo atrás, e como o raio de luz se propaga em linha reta, tá? Não ficaria ali na sombra da pessoa, beleza? Isso para um corpo pequeno. Entretanto, tem uma diferença entre sombra e penumbra, tá legal?
Quando fala em sombra, é ausência total de luz. Penumbra não. Penumbra é ausência parcial da luz. Beleza? E aqui tem uns exemplos ó, de sombra, tá? Sombra, ausência total da luz. E aqui, exemplo de penumbra. Olha aqui, ó. Aqui tem penumbra, aqui tem penumbra. Aqui, sempre aqui é só penumbra. Por quê? Porque eu ainda consigo enxergar alguma coisa. Então, não é ausência total de luz, é ausência parcial da luz. Beleza? Então, essa é a ideia da propagação de linha reta. Tá? Vai ter sombra e penumbra. Bom, como é que ocorre regiões de penumbra? Quando a fonte de luz não é mais apenas uma partícula, apenas um ponto. Tá legal? Ela já é um corpo extenso, ou seja, maior, uma lâmpada grandona, tá? Pense numa lâmpada da fluorescente aí, ou uma fonte de luz maior. Então aí, você vai ter uma fonte de luz maior, tá? Do que aquela fonte pontual que a gente tinha. Vai ter o mesmo disco aqui, que a gente percebeu, tá? E vai ter um anteparo A também. Tá? Agora a nossa fonte de luz é esse pedaço todo aqui, ó, que sai do F até o G. Beleza? Antes nós tínhamos só o pontinho aqui, agora nós vamos ter o 2. E como é que eu vou desenhar essa fonte para me saber qual é a região de sombra, qual é a região de penumbra? Você vai traçar um raio. A parte de cima passando por aqui, ó, pela parte de cima do raio, tá? E o outro raio passando pela parte de baixo do disco, tá? Tá meio torto aqui, mas é essa a ideia, tá? A parte de baixo da fonte de luz, aqui sair do ponto F, vamos sair do ponto G, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Passar um raio pelo lado de baixo do disco, beleza? E um raio pelo lado de cima desse disco, beleza? Aí você tem dois raios. E aí vai aparecer duas regiões, né? Vai aparecer uma região onde vai ter uma ausência prática, ausência total de luz, tá? Que não vai chegar nenhum raio de luz, segundo o princípio da ótica geométrica. Essa parte em preto aqui, a gente vai chamar de sombra projetada. E vai ter uma outra parte, pessoal, que vai chegar um pouco de luz, tá? Não vai chegar a luz, não vai chegar a luz da fonte total. Mas, por exemplo, nessa parte aqui em cima, olha, nessa parte aqui, ó, vou delimitar aqui, por exemplo, nessa parte aqui, ó, não chegou fonte de luz, ou seja, quando saiu a luz daqui, ó, desse ponto aqui, ó, não vai bater nessa região aqui. Só que a fonte da parte de cima aqui vai bater, tá? Então, uma parte da fonte de luz bateu aqui, tá? E aqui nenhuma parte de luz bateu, nenhum raio de luz. Então, quando parte da fonte de luz bate em algum ponto, a gente vai chamar de penumbra, beleza? Então, geralmente na sala de aula, a gente não fica na sombra de ninguém, tá? Vocês não são seres da sombra. Geralmente é penumbra. Sombra, ausência total de luz. Penumbra, ausência parcial de luz. Tranquilo? Aí você, professor, mas onde é que a gente identifica isso? Onde é que a gente vê isso? Lembre-se do eclipse total do Sol e eclipse da Lua, tá? Bom, aqui eu estou partindo do princípio de que a Terra não é plana, tá, pessoal? Terra, e também ela não é o centro do universo, tá? Ela está girando em torno do Sol. Então vamos lá. Já cessada essa discussão, vamos prosseguir. Então, olha só, tem o Sol, a gente vai chamar esse Sol aqui, vai ser uma fonte extensa de luz, tá? Aí, para desenharmos e sabermos onde é que vai ocorrer o eclipse, tá? E onde é que vai ser eclipse total, onde vai ser eclipse parcial, a gente tem que fazer a direção dos raios de luz. Aqui é o Sol, pessoal, e aqui dá para vocês perceberem que é a Terra, tá? Beleza? Aí o eclipse ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra, tá?
bem aqui é a Lua, tá? A Lua é aqui. Geralmente vai ser na Lua nova, ou seja, quando a Lua está escura, beleza? Lembra que a Lua reflete a, o brilho da Terra. Então você vai pegar de novo. Imagina que aqui é o ponto, para ficar igual de lá, F, aqui é o ponto G, tá? Aí vai passar essa reta azul aqui, olha. Passa uma por cima da Lua e vai bater na Terra aqui. E outra raio vai ser por baixo e vai bater na Terra, tá? De novo, aí do ponto G, uma passa pelo lado de cima da Lua e outra pelo lado de baixo da Lua. A região onde tem ausência total, tá aqui, região onde tem ausência total dos raios de luz, a gente vai chamar que é a sombra projetada, ou seja, vai ser o eclipse total. Na região onde tem apenas uma das fontes, ou da parte da fonte, da parte F ou da parte G, chegando o raio de luz dela, a gente vai chamar de penumbra, vai ser o eclipse parcial. E aí você pode pensar, é bobagem. Lembra que os caras conseguem, os cientistas, né? Eles conseguem determinar exatamente qual parte da Terra vai ter eclipse total, a hora que vai ser esse eclipse total e qual parte da Terra vai ter eclipse parcial. Não é isso? Beleza? E a outra aplicação também, assim mais famosa, é o eclipse lunar. Aí o eclipse da Lua vai ocorrer quando for o oposto, tá? A Terra vai se colocar entre o Sol e a Lua, tá? Sempre vai ser na Lua cheia. Então você vai fazer a mesma ideia, tá? Vai passar o cone aqui, os raios de luz. Entretanto, aqui eu coloquei Lua 1 e Lua 2, tá? Não é que tem duas luas no nosso sistema solar, tá? Vai ter uma lua só aqui para a Terra. Eu quis exemplificar a parte de eclipse total e eclipse parcial. Lembra-se que a Terra e a Lua estão girando em torno do Sol, beleza? Então, quando a Lua se encontra dentro do cone aqui, chamei Lua 1, vai ser um eclipse total, tá? E quando ela sai um pouquinho, fica entre o cone e a parte de fora do cone, a gente vai chamar de eclipse parcial, tá beleza?